Salve, salve pessoal, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos lá para a aula 7. É uma aula extremamente importante onde você vai aprender a aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu através da observação, interpretação e da correlação. Então é a aula, eu sempre falo que a aula mais importante é a observação, certo? Porém, a observação só tem o intuito, chegar na aplicação, ok? Então vamos concordar, né, que a Bíblia só transforma a sua vida no momento que você a pratica. A Bíblia não tem o intuito de aumentar o seu conhecimento, mas de transformar a sua vida. Então, na hora de aplicar, eu tenho que saber como fazer isso, as minhas aplicações, para que a Bíblia transforme a minha vida, certo? Então vamos lá? Entender o que é a aplicação? Ok. O que é a aplicação, gente? Extrair o princípio do texto que foi obtido através da observação, interpretação e correlação e aplicar em sua vida para gerar transformação. Eu quero viver uma vida a partir do que a Bíblia ensina, ok? Aqui entra um ponto também onde você se torna uma pessoa que sabe pensar por si mesmo e não seguir apenas o que os líderes dizem, o que os gurus do momento dizem, mas quando você aprende a fazer esse processo de leitura bíblica, você passa de uma pessoa que não só ouve o que os outros dizem, mas sabe observar, interpretar, correlacionar e aplicar em sua própria vida o que Deus falou especificamente com você, que às vezes pode ir até de contramão daquilo que seu líder da sua comunidade pode dizer. E muito importante nesse momento, não se tornando um rebelde, que não é esse o caminho, mas deixa um texto onde Pedro e João falou para o Sinédrio, quando eles foram levados perante a eles. Aí eles disseram para Pedro e João: pare de pregar o evangelho nesse nome, pare de falar nesse nome. E aí Pedro e João falam assim: diga-me o que é sábio, ouvir a Deus ou aos homens? Então tome cuidado quando Deus fala algo especificamente com você e o homem diz que não é para fazer isso. Então tome muito cuidado com esse ponto. Vamos aprender a aplicar em nossa própria vida o que a Bíblia nos ensina. Para isso eu vou tirar aqui na verdade a minha imagem, porque aqui cobre todo o slide, as informações, certo? Então, na hora de aplicar, alguns cuidados nós temos que tomar. Qual é o primeiro cuidado? Saber se a interpretação está correta, certo? Se interpretarmos errado, vamos aplicar de forma errada. Isso pode gerar muitas confusões na nossa vida, muitas consequências ruins. Então, certifique-se de que a aplicação decorre diretamente de uma interpretação exata. Por isso é importante fazer uma boa observação, uma boa interpretação, correlação com qualidade e, claro, direcionados na orientação do Espírito Santo. Com o Espírito Santo juntamente com você, te ensinando as verdades bíblicas. Só assim nós chegaremos à interpretação correta. Lembre-se, eu já falei para vocês, aqui é uma técnica rápida para quem tem dificuldade, porém não exime, não anula a presença do Espírito Santo no momento do seu devocional, ok? Isso aqui só funciona se você estiver sendo orientado pelo Espírito Santo. Segundo ponto, intenção do autor original. Então é importante indagar na primeira fase da aplicação que atitude os autores esperavam dos leitores originais. Então, quando Paulo escreveu Tudo Posso naquele que me fortalece, ele tinha uma intenção para aquelas pessoas que estavam ouvindo de Filipenses. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele tinha uma intenção específica para aquelas pessoas que estavam ouvindo, certo? Quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, ele tinha uma intenção direcionada para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, quando eu faço a minha observação, quando eu faço a minha interpretação, quando eu correlaciono com outros textos, eu tenho que ter isso em mente. A verdadeira intenção que o autor quis transmitir, ok? Terceiro ponto, atuação divina nas eras. Então, entender que a atuação divina varia ao longo das eras. Então, alguns textos que foram ditos de alguma forma, hoje precisam ser contextualizados, ok? Precisam ser contextualizados. Então eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter essa noção de que alguns textos bíblicos estão baseados na velha aliança, outros textos bíblicos só foram escritos depois que Cristo morreu e ressuscitou, que se tornou a nova aliança, que Deus se relaciona conosco de maneira diferente. Então eu preciso avaliar muito bem isso, ok? Então eu preciso ter total clareza nisso. Por exemplo, um texto específico para te dar um exemplo.
quem ouvir os seus profetas prosperará. A Bíblia diz, quem ouvir os seus profetas prosperará. Isso está no Antigo Testamento, Velha Aliança. E às vezes nós falamos essas palavras hoje no intuito, tipo assim, alguns líderes usam, algumas pessoas usam para falar que o profeta, que é o homem lá da igreja, o sacerdote, enfim, o pastor, eu sei lá que nome que você dá para isso, mas o seu líder lá, que é profeta, se você ouvi-lo, você prosperará. Não faz sentido nenhum, sabe por quê? Porque profetas na Velha Aliança eram a voz de Deus. Então Deus falava através do profeta com a nação, Deus não falava com a nação. O Espírito Santo não morava dentro de cada um. Então assim, toda pessoa para ouvir Deus precisava ir até o profeta. Dentro da Nova Aliança, não. O Espírito Santo mora dentro de nós, ok? Então, o profeta tem a sua função, mas não é mais a função de ser a voz de Deus, de ser um porta-voz de Deus no sentido de só ele tem a palavra de Deus. A partir de agora, nós temos o Espírito Santo. A partir de agora, não. A partir da morte e ressurreição de Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, onde nós ouvimos o Espírito Santo nos direciona para nos levar à nossa prosperidade. Entende? Então você percebe que a atuação divina é diferente ao decorrer das eras, ok? Quarto ponto, aplicação nos dias de hoje. Descobrir o que se aplica no dia de hoje e o que não se aplica. Então, esses dois pontos resumem o que eu dei de exemplo nessa questão do texto dos profetas, certo? Isso você vai ficando cada vez mais fácil de acordo com a sua prática, ok? Eita. Beleza, vamos lá, deixa eu voltar minha imagem aqui. Agora nós vamos para a prática, gente. Vamos para a prática especificamente. Deixa eu diminuir a imagem de qualquer forma. Eu quero deixar claro para vocês um pontinho. Nós vamos fazer a prática dessa aula dentro dos 3 textos que nós lemos nas últimas 3 aulas, tá? Então nós vamos fazer aplicações dentro deste texto, tá? Vou começar em Filipenses 4:13, porque é o que eu estava falando. Filipenses 4:13, que é tudo posso naquele que me fortalece, certo? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós já chegamos à conclusão, dentro da observação, dentro da interpretação, dentro da correlação, que Paulo estava falando assim. Deixa eu abrir aqui vamos escrever. Aplicações em minha vida, de Filipenses 4:13. Vamos fazer um negócio mais bonito aqui. Pelo menos eu faço assim nos meus devocionais. Se você faz parte do meu grupo de Telegram, você recebe lá os meus devocionais, sabe como que eu faço, certo? Ó, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que esse texto significa? O que eu posso aplicar desse texto? Então, tudo posso naquele que me fortalece posso passar por dificuldades, provações, por momentos de dificuldade, provações, fartura e abundância. Pois em todos eles Cristo me fortalece. Ou seja, minha força depende do Espírito Santo ou de Cristo, o Espírito de Cristo que vive em mim. Não sou movido baseado em meu próprio entendimento, mas no entendimento e força do Espírito Santo, Espírito de Cristo, certo? Deixa eu arrumar isso aqui que fica uma bagunça. Beleza. Vamos lá. Essa aqui é uma interpretação, vamos dizer. Estou resumindo é uma interpretação dentro desse ponto, ok? Mas como eu aplico isso na minha vida? Como eu aplico isso em minha vida? Simples assim. Gente, cada um faz de um jeito, tá? Tem gente que faz mais bonitinho. Eu não sou tão... Sou um pouco organizado, mas não sou bonitinho. Tem umas meninas que fazem os seus devocionais, algo tipo cores diferentes. Eu acho top isso, é magnífico. Só não tenho muito esta paciência, ok? Nós precisamos olhar o contexto, porque sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Entendo muito eu passando necessidade. Como eu aplico na minha vida? Aplicar na minha vida eu preciso
eu não posso, vamos dizer assim, eu não posso estar alegre em situações confortáveis e tristes em situações desconfortáveis. Então, preciso aprender a viver alegre em toda e qualquer situação. Então, aí você usa uma coisa mais específica. Por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira. Em meio a essa dificuldade financeira, vou me alegrar, pois Cristo me fortalece até nestas situações. Melhor ainda, agradeço por passar dificuldades. Pois elas fortalecem meu caráter. Ok? Como eu aplico isso na minha vida? Me alegrando em meio a essa dificuldade. Aí, Abner, é muito legal isso, mas na prática é complicado. Aí vem a questão da presença do Espírito Santo. Isso aqui nós estamos fazendo num devocional. É como se nós estivéssemos fazendo num devocional. E aí, essa verdade, você tem que fazer o seguinte. Espírito Santo, a tua palavra diz, Pai, que Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja em necessidade, seja com fartura, seja com fome, seja alimentado, Pai. E eu não tenho vivido dessa forma. Eu não tenho vivido da forma com que tudo que acontece na minha vida eu sou grato. Eu sou grato no momento de alegria, mas no momento de dificuldade eu quero questionar o Senhor. Espírito Santo, me perdoe por este comportamento. E eu peço que essa palavra venha frutificar no meu coração. Que tu venha fazer com que essa palavra frutifique no meu coração e que eu aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Seja nos momentos de dificuldade ou seja nos momentos de alegria, Pai. Eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Espírito Santo, frutifique essa palavra em mim. Eu te dou permissão para isso. Amém. Entende a questão? Como é que funciona? É a sua atuação para compreender o texto e a atuação do Espírito Santo para fazer com que o texto seja frutificado, venha se tornar uma crença em seu coração. Essa é a diferença. Entendeu o ponto? Esse é o segredo de fazer a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação em meio de forma espiritual, na condução do Espírito Santo, certo? Vamos para outro texto então? Vamos para o texto de Lucas 10, 25, que é a parábola do bom samaritano, que é a qual nós temos estudado. Certa ocasião, um perito na lei, beleza, vamos lá. Nós já sabemos a interpretação, certo, dessa parábola, que é o intuito de Jesus mostrar que o samaritano e o judeu, mesmo que eles não se davam bem, eles eram próximos, ou seja, o seu próximo são todas as pessoas que existem na terra. Por isso, ame o seu próximo, ame todas as pessoas que existem na terra, mesmo que você pense que elas são seu inimigo, mesmo que elas se considerem seus inimigos, continue fazendo o bem por essas pessoas. E aí nós fizemos a correlação na aula passada, dizendo, ame os seus inimigos, ore por quem vos persegue, abençoe aqueles que te amaldiçoam, entende? Então vamos fazer essa aplicação. Aplicação da parábola. Não, vou colocar aqui. Lucas 10, 25. Aí, gente, você pode ser mais específico ainda. Vamos dizer que você tem uma pessoa que é tóxica na sua vida, que te maltrata, que te faz mal, enfim. Então, vamos colocar um nome aqui, exemplo de Roseli, o nome dessa pessoa. Você vai falar assim, mesmo que a Roseli fale mal de mim, me maltrate, continuarei fazendo o bem para ela. Pois desta forma estarei cumprindo
o princípio de amor ao próximo. Ponto. Como Jesus ensinou. Meu próximo, como Jesus ensinou. Nem sei se está certo esse português aqui. Meu próximo não são apenas as pessoas que gosto e gostam de mim, mas sim todas as pessoas. A partir de hoje, orarei pela Roseli para que o Espírito Santo se mova em seu coração. Ou se essa pessoa não é convertida, o Espírito Santo não mora dentro dela, para que os anjos estejam guardando e a graça de Deus atraia a pessoa dela para ouvir e receber o Evangelho. Tá vendo? Nós fizemos uma aplicação aqui da parábola do bom samaritano numa situação real, imaginando que é uma situação real. Entende? Você vai trazer essa aplicação para a sua vida. Não é assim, tenho que amar o próximo. Não, você precisa aplicar. Hoje, dentro da situação da minha vida, qual é a situação que eu posso amar aqueles que me perseguem, orar por aqueles que me perseguem, abençoar aqueles que me amaldiçoam. Então você traz uma aplicação para o contexto da sua vida, ok? Então nós fizemos uma aplicação aqui da parábola do bom samaritano e eu vou usar mais um texto, que é um texto que a gente estudou na aula retrasada, que é Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, o mestre da lei, criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou a parábola. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, para mostrar que Deus ama o perdido, que Deus busca o perdido, que Deus não critica o perdido, que Deus se compadece do perdido. E os fariseus, eles criticavam os perdidos, excluíam os perdidos, e Jesus sentava e comia com os perdidos. Então, quais são as aplicações na minha vida de Lucas capítulo 15 inteiro, tá? Que ele conta, é o capítulo inteiro que ele vai citando esse ponto. Não devo... lembra que a gente viu que os publicanos eram pessoas que eram mal vistas pela sociedade, eram pessoas que eram odiadas pelos seus próprios iguais. E os pecadores envolvem diversas pessoas que não seguiam a lei, que pessoas que caminhavam até com os publicanos, podiam ser criminosos. Então, envolve vários tipos de pessoas. Então, assim, como que eu aplico isso à minha vida? Deixa eu trazer uma aplicação aqui, fictícia, mas que seja mais perto do real, certo? Algumas pessoas, elas têm dificuldade de aceitar e de conversar com pessoas homossexuais, pessoas que... ex-presidiários, pessoas com problema com drogas e com álcool. Nós olhamos um bêbado na rua e falamos, nossa, não damos atenção nenhuma. Mas o que Jesus faria nessa questão, baseando-se nesse texto? Com certeza ele teria compaixão, com certeza ele se compadecia. Então, por exemplo, pode ser dessa forma. A partir de hoje, não vou ignorar um bêbado que passe por mim. Não vou nem ignorar. Às vezes nós xingamos. Não vou maltratar um bêbado ou drogado que passe por mim. Na verdade, peço que o Espírito Santo me dê sabedoria e oportunidade para pregar o Evangelho para essa pessoa de alguma forma. Entende? Outro texto aqui, uma outra aplicação seria: não odiarei pessoas, não odiarei, nem criticarei pessoas com vícios, com gostos diferentes dos meus. Não odiarei nem criticarei pessoas com vícios, com gostos diferentes dos meus, que não tenham o estereótipo. O estereótipo é muito difícil, né?
que não tenham um comportamento que eu acho adequado. Simplesmente vou amá-las e, quando Deus me der oportunidade, falar de Jesus para elas. Tá vendo? Aplicação. Às vezes você tem uma pessoa específica no seu bairro, no lugar onde no seu trabalho, e você pensa, cara, eu critiquei essa pessoa a vida inteira porque ela é um homossexual, porque ela é um drogado, porque ela é um alcoólatra, porque ela é, enfim, não importa qual a questão, o que ela é, porque ela sofre depressão. Eu critiquei e não é o comportamento correto. O evangelho está sempre buscando os perdidos, o evangelho está sempre amando os perdidos, o evangelho está sempre se comparecendo dos perdidos. Então eu na terra sou a pessoa que transmite o evangelho. E a partir de hoje, naquela pessoa do meu trabalho, o Espírito Santo, aí vem a oração, gente, aí vem o Espírito Santo, aquela pessoa no meu trabalho que tem problema com o álcool, eu sei disso, todo mundo sabe. Nós criticamos essa pessoa, mas a partir de hoje, Espírito Santo, eu não criticarei mais essa pessoa. Eu peço perdão por ter criticado essa pessoa até hoje. E peço que o Senhor me dê uma oportunidade, Senhor, de falar do Evangelho para ela. Na verdade, ensina-me a amar essa pessoa primeiramente. Ensina-me a amar, Pai. Não só de palavras, mas de ação. E me dê uma oportunidade para que eu fale do Evangelho para ela, para que eu transmita o Evangelho para ela. Eu quero aprender contigo a amar o perdido, se compadecer do perdido e transmitir o Evangelho para o perdido. No nome de Jesus. Amém. Certo, pessoal? Vocês entenderam o processo da aplicação dos textos bíblicos em sua própria vida? Você entendeu o processo? Esse é o processo de observar, interpretar, correlacionar e aplicar. E assim você vai transformar a sua vida, assim você vai ter as suas próprias experiências com o Espírito Santo e vai ser algo magnífico. Ok? Vai ser algo, se você praticar isso constantemente em sua vida, nos seus devocionais, você vai mudar e transformar a sua vida, certo? Então essa é a aula da aplicação. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou me chamar no direct do Instagram que eu vou te auxiliar. A próxima aula é uma aula totalmente prática, colocando os 4 pontos em ação, junto com a questão espiritual que nós aprendemos lá nas primeiras aulas da concentração, da oração, de todo o processo de meditação, e assim nós concluímos o curso Aprenda a Ler a Bíblia em 8 semanas. Até a próxima aula.